Muito bem, enquanto o Supremo Tribunal Federal Brasileiro garante impunidade e revisão de multas aos empresários envolvidos na maior roubalheira da história do país, os processos vão em sentido contrário nos Estados Unidos, confirmando as apurações da Lava Jato. Acusado pela força-tarefa de ter lesado a Petrobras durante os governos do PT, o grupo Trafigura se declarou culpado por uma década de suborno no Brasil, ao firmar um acordo de confissão, um parente próximo do acordo de leniência, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um tribunal de Miami nessa quinta-feira. A empresa internacional de comércio de commodities com operações primárias na Suíça, Trafigura, violou os dispositivos anti-suborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, FCPA, na sigla em inglês. Ela vai pagar uma multa criminal de 80,4 milhões de dólares e terá 46,5 milhões de dólares confiscados, em linha com os 127 milhões de dólares que havia reservado em dezembro de 2023 para resolver o caso. Quer dizer, a empresa já sabia que ia precisar gastar uma fortuna para se livrar de todo esse processo derivado das investigações do chamado DOJ, o Departamento de Justiça americano, portanto, já tinha separado ali os 127 milhões. Né? 126 e tanto que ela vai ter para gastar. Abre aspas, agora prestem atenção nessas aspas. A vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça americano. Por mais de uma década, a Trafigura subornou autoridades brasileiras para obter negócios ilegalmente e obter mais de 61 milhões de dólares em lucros. Olha, o dólar vem ficando na casa dos R$5, você multiplica tudo isso aí, são centenas de milhões de reais. A confissão de culpa de hoje sublinha que, quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de Direito, enfrentarão sanções significativas. O departamento continua determinado a combater o suborno estrangeiro e a responsabilizar aqueles que violam a lei. Fecho aspas. Aprendeu o STF? Aprendeu como é que se faz? Bota de novo aí, produção. Bota de novo, porque a gente sente tanta falta de uma autoridade brasileira para dizer o óbvio que a gente tem que enfatizar quando uma autoridade estrangeira diz o óbvio sobre a roubalheira no Brasil. Olha só como ela termina, depois de falar do suborno das autoridades brasileiras durante uma década. Quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de Direito, enfrentarão sanções significativas. Aqui no Brasil, pode voltar para mim, produção, eles dizem que quem prejudica o Estado de Direito são os investigadores que descobrem os esquemas de corrupção, que descobrem a roubalheira. Quer dizer, tem lá uma autoridade do Departamento de Justiça americano dizendo que a empresa corruptora, a empresa que paga propina, ela prejudica o Estado de Direito e vai sofrer sanção significativa, e todas as empresas que fizeram isso vão sofrer sanções significativas. Quer dizer, é o discurso da moralidade pública, é o discurso que se espera de quem realmente quer combater a corrupção, de quem não fala assim, não, eu preciso combater a corrupção, mas... Quer dizer, é preciso combater a corrupção abstrata, mas é preciso livrar os corruptos de carne e osso. Esse é o discurso dos agentes da vingança do sistema aqui no Brasil. Greve, acabei de fazer essa nota em um antagonista e acho que você entende aí a minha prioridade a ela e a minha indignação pelo contraste das autoridades americanas com as brasileiras. Ou se entendo, Felipe. Realmente um contraste brutal, né? Eles estão preocupados simplesmente em garantir que o ambiente de negócios seja limpo, para que todo mundo possa competir de maneira igual, de um lado, e do outro, para que dinheiro público não seja desviado para o bolso de bandido. São objetivos que não me parecem tão difíceis de entender assim, né?
E aqui no Brasil, ao invés de focar nesses objetivos, a gente se enreda em discussões bizantinas, né? Que, enfim, tem alguma relevância do ponto de vista jurídico, mas não precisavam ter sido resolvidas pelo STF da maneira como foram, que levou a uma liberou geral, né? Havia caminhos para você, enfim, melhorar a utilização de ferramentas de combate à corrupção, ferramentas legais de combate à corrupção, sem levar a essa enfim, livrada de cara geral que aconteceu por aqui, né? Você tem a maneira como você acabou a sua introdução é perfeita. Aprendeu o STF. É o contrário do que aconteceu no Brasil. Eles deram prioridade ao óbvio. Resolver o que é criminoso. Punir o que é criminoso. Bom, simples assim. Simples assim. E na minha nota em Um Antagonista, eu fiz um apanhado daquilo que o próprio antagonista publicou nos últimos anos sobre como a Lava Jato atuou diante do suborno feito pela Trafigura para obter contratos da Petrobras. Então, apontei ali, por exemplo, deixa eu pegar aqui a ordem, a minha pequena cronologia, que em outubro de 2016 a Lava Jato prendeu o Mariano Marcondes Ferraz, empresário que atuou no pagamento de propina para que esse grupo obtivesse os contratos. E quem determinou a prisão dele? O então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, apontando, com base nos indícios coletados, que Ferraz praticou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em março de 2017, o Moro aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o empresário e detalhou o caso do pagamento de $870 mil a Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da estatal. Tem lá tudo detalhadinho, trouxe de volta aí à tona um parágrafo. Mostra, inclusive, os esquemas, né, de pagamento em banco sediado em Genebra, na Suíça, para depois chegar ao diretor de uma das áreas da Petrobras. Em dezembro de 2018, a Lava Jato apontou a existência de 966 operações comerciais da Trafigura com a Petrobras ao longo de mais de uma década durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Em novembro de 2019, a pedido da Lava Jato, o Ministério Público da Suíça fez buscas e apreensões em escritórios da Trafigura em Genebra. E ali, segundo o MPF, o Ministério Público Federal do Brasil, a Trafigura, entre 2004 e 2015, realizou negócios com a Petrobras em valor superior a 9 bilhões de dólares, com foco em operações de compra e venda de petróleo e derivados. Quer dizer, a Lava Jato tinha apontado a década de suborno, estava falando ali de um período compreendido entre 2004 e 2015. É até um pouquinho mais do que uma década, mas cerca de uma década. É a década de suborno que está sendo colocada lá na confissão da Trafigura no acordo feito com o Departamento de Justiça americano. Aliás, o portal da Bloomberg, revista americana de negócios, noticiou isso com destaque sobre essa década de suborno que foi confessada. E ela já tinha aparecido aqui nas investigações de uma força-tarefa tão demonizada no nosso país. Naquela ocasião, ainda em 2019, a procuradora Jerusa Burman Vieselli, que era integrante da Lava Jato, afirmou que as operações da área comercial da Petrobras no mercado internacional constituem um ambiente propício para o surgimento e pulverização de esquemas de corrupção, já que o volume negociado é muito grande e poucos centavos a mais nas negociações diárias podem render milhões de dólares ao final do mês em propina. Quer dizer, declaração aqui de uma procuradora brasileira, apontando que uma porcentagem pequena de um contrato bilionário significa milhões de dólares no bolso de gente corrupta, agentes públicos, agentes políticos, etc. Em novembro de 2020, a Lava Jato em Curitiba, os seus procuradores, né, apresentaram à Justiça ainda uma ação de improbidade, pedindo bloqueio de até R$1 bilhão contra a Trafigura, seus executivos no Brasil e no exterior e ex-funcionários da Petrobras
todos acusados de lesar a estatal em pelo menos 198,43 milhões de reais ao favorecer a empresa em operações de compra e venda de petróleo entre maio de 2012 e outubro de 2013. Era uma ação mais específica sobre esse período, embora o período maior já estivesse apontado. E ali, segundo o MPF, a Trafigura pagou 6 milhões 860 mil reais de propina a ex-funcionários da área comercial da Petrobras, que também foram acusados de corrupção na justiça criminal. E aí tem lá todo o detalhamento que eu fiz, os nomes dos executivos que tinham sido atingidos pela força-tarefa. Quer dizer, essa é a década de suborno exposta pela Lava Jato e confirmada nos Estados Unidos e que vem sendo varrida para baixo do tapete pelo Supremo Tribunal Federal. Graeb, quer fazer um arremate? Quero. O juiz Eduardo Apio, sabe aquele que substituiu o Moro lá em Curitiba, enfim, que andou brigando, no finzinho do ano passado, ele desbloqueou os bens e a grana de um desses executivos, o Márcio Magalhães, né? Sob a justificativa, mais uma vez, de que os juízes da Lava Jato, se não me engano, a Gabriela Hart, que substituiu também o Moro, né, na 13ª Vara, mostrava animosidade em relação aos réus, tal. Ou seja, o cara aí está livre para usufruir, possivelmente, até de um dinheiro que tenha sido desviado, tenha sido pago como propina, né? Porque um juiz que assinava como é que ele assinava? 13, né? Era com o número do Lula. LUL 22. LUL 22. Isso. Porque o juiz que assinava como LUL 22 achou que a juíza do caso do propineiro aí demonstrava animosidade contra os réus. É uma loucura a justiça no Brasil. É uma loucura. Não faz o menor sentido nada disso. Pois é, eu estou ainda vendo os detalhes a respeito dos documentos desse processo lá nos Estados Unidos, e tem tudo ali muito detalhado no próprio site do Departamento de Justiça americano, mostrando que a Trafigura, no fim das contas, porque estava toda encalacrada com a justiça, e é mais difícil brincar com a justiça dos Estados Unidos do que com a brasileira, acabou cooperando ali com a investigação do departamento, e aí tem todos os detalhes dessa cooperação, aí já no âmbito do acordo. E aí fala que a Trafigura também se envolveu em medidas corretivas, incluindo, desenvolver e implementar políticas e procedimentos aprimorados e baseados em riscos relacionados, entre outras coisas, ao combate à corrupção, uso de intermediários e consultores, pagamentos de terceiros e joint ventures e investimentos de capital, de avaliação de risco. Estou traduzindo aqui em tempo real. 2, aprimorar processos e controles em torno de transações de alto risco. 3, investimento de recursos adicionais em treinamento de funcionários e testes de compliance. 4, aprimorar os processos contínuos de monitoramento de conformidade e testes de controle. E 5, descontinuar proativamente o uso de agentes terceirizados para originação de negócios. No entanto, a Trafigura demorou a exercer medidas disciplinares e corretivas para determinados funcionários cuja conduta violava a política da empresa. Quer dizer, tem todo um relatório completinho do que a Trafigura fez antes, do que a Trafigura fez ao longo do processo, onde que ela cometeu crimes antes, onde ela errou, inclusive, ao longo do processo, e o que ela precisa fazer agora para seguir o caminho correto, para que o próprio mercado de atuação dela não seja distorcido e ela atue em concorrência desleal com as demais empresas. Então, é essa igualdade de condições que um sistema funcional pode restabelecer. E é exatamente o oposto do que acontece no Brasil, onde o sistema disfuncional ele restabelece a desigualdade de condições, onde os amigos do rei têm os seus privilégios, aqueles que são ligados ao regime de poder também, e em geral, né, nesse momento de consórcio do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal, são amigos dos dois. Né? A gente viu, inclusive, o caso dos irmãos Batista, que contrataram
o ex-ministro do STF, que tinha dado uma decisão favorável a eles, como parecerista. E depois ele virou ministro do governo Lula. Quer dizer, é uma promiscuidade total entre os poderes, entre as partes, enquanto eles dão discurso contra aqueles que descobriram as falcatruas nas sombras da República. Muito bem, tudo aí devidamente registrado. Vamos em frente, Greg? Melhorar um pouquinho a informação que eu passei aqui. Claro. Em março de 2023, o juiz Eduardo Apio determinou o desbloqueio dos bens do Márcio Magalhães, que era representante da Trafigura no Brasil, que estava sendo processado pelo Lava Jato. Por aquele argumento que eu falei, que a juíza Gabriela Hart demonstrava animosidade contra os réus. Aí vai lá o TRF4, Tribunal Regional, que revisava os casos da Lava Jato, e cancela a ordem do juiz Apio. Passam-se os meses e adivinhe quem revalida a ordem do juiz Apio, né? Desbloqueando os bens e confirmando que a Lava Jato tinha animosidade. O Toffoli, é claro, sempre o Toffoli, né? Sempre. E agora, no próximo capítulo da novela, a gente vê os Estados Unidos fazendo o que o Brasil não quer fazer, que é punir corrupção. Exatamente. Isso aqui é jornalismo e análise em tempo real. Acabou de sair a notícia, a gente construiu, explicou para vocês, já está trazendo outros elementos, inclusive, para a gente analisar em oantagonista.com.br. A gente tem que trazer exatamente quem foi que aliviou a barra da trafigura no Brasil, ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Graeb já achou aí a decisão do Toffoli, que vem dando decisões favoráveis aos empresários atingidos pela Lava Jato. Quer dizer, empresários que estavam envolvidos e que até confessaram, assim como a Trafigura fez nos Estados Unidos, o suborno que praticaram. O Toffoli suspendeu ali a multa do acordo de leniência da Odebrecht, de 3,8 bilhões de reais, suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais da JIF, sendo que ele tinha codinome na Odebrecht, amigo do meu pai, que já virou famoso no mundo todo como The Friend of My Father's Friend, como saiu na The Economist, e a esposa dele, Roberta Rangel, está no quadro de advogado da JIF. Quer dizer, disso não se fala na TV. A cobertura de TV no Brasil, eu ia até fazer um tweet hoje, de repente eu faço a qualquer momento, virou STF Brasil. É isso que virou a cobertura de TV. Quer dizer, não se fala dos tentáculos dos ministros do STF em outros tribunais, em escritórios de advocacia, não se questiona a imparcialidade deles. A gente vai tratar hoje na pauta que um jornal questionou, muito tarde, mas questionou a imparcialidade do Gilmar Mendes. Agora, de resto, porta-voz de ministro do STF dando ali as alegações em off dos ministros para fazer ou não fazer aquilo, para impor a sua narrativa, seja por meio desses porta-vozes, seja por meio de entrevistas chapa branca. Então, aqui é o jornalismo que mostra a realidade como ela é, doa quem doer, e que continua exercendo a vigilância sobre o poder. Esse poder que tem tentáculos na mídia também, além da política e da elite econômica.